Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre o Banco do Brasil, que possui código BBAS3, e vamos ver o histórico e dados da empresa, como ela funciona, além de analisar os resultados do terceiro trimestre de 2022, os indicadores da empresa, a sua política de dividendos e ver possíveis preço justo e preço teto. Então já chega dando aquele like que ajuda muito o canal e espalha para mais pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo? Bom, então começando com o histórico da empresa, a gente puxa aqui os principais pontos e podemos ver que ela começou suas operações em 1808, sendo o primeiro banco inaugurado no país e também a primeira empresa listada na bolsa. Já em 2006, ingressou no novo mercado, que é o mais alto grau de governança que a bolsa exige. Quando a gente puxa o histórico gráfico da empresa nos últimos 10 anos, a gente vê uma alta gráfica com mais de 150% da ação. Comparando com o índice da bolsa, no mesmo período, dá para ver a correlação que eles possuem, tendo praticamente os mesmos movimentos, tanto na alta quanto na baixa. E comparando com os grandes bancos, o Banco do Brasil só ganha do Bradesco nesse mesmo período. Já com relação à composição acionária, a gente consegue ver que 50% está nas mãos do governo federal, tendo assim o tão famoso risco estatal que tanto se fala por aí. E interessante notar também o poder que o capital estrangeiro possui no banco, com quase um quarto atualmente da sua composição. E sendo assim, a gente tem o free float de quase 50%, um ótimo indicador ao meu ver. Como a empresa é do novo mercado, então possui as características desse nível de governança, com 100% de tag along e tendo uma boa participação no índice Bovespa com quase 2,5% em sua composição. A gente consegue também observar as partes em que o banco possui negócios e as suas ramificações. E aqui dá para ver que ele tem partes em várias delas, como a própria BB Seguridade, tem participação na Cielo também. Então dá para ver que ele é bem diversificado nesse sentido. Já com relação aos resultados recentes do terceiro trimestre da empresa, a gente consegue notar que ele anda bem eficiente, com uma escalada impressionante do seu lucro líquido, subindo mais de 60% se comparado com o terceiro trimestre do ano passado. E o resultado, quando a gente compara com os primeiros 9 meses desse ano, foi de 50% maior na comparação do mesmo período no ano anterior. Outros destaques positivos do banco são o aumento da margem bruta, com mais de 16%, e das receitas de prestação de serviços, com mais de 2 dígitos de aumento nesses 9 primeiros meses, quando comparamos com o mesmo período do ano anterior. E aqui a gente chega num ponto bem importante na análise do banco, que é a sua carteira de crédito, que também teve altas consideráveis nas partes de agronegócio, em contratos com pessoas jurídicas, o que traz, em tese, menos risco para o banco de não receber o seu empréstimo, e também a parte de pessoa física, todos com mais de 2 dígitos de alta. O índice de inadimplência do banco está em 2,3%, abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional. Porém, ele tem apresentado uma piora nos últimos 12 meses, como dá para a gente enxergar aí no gráfico, quando se pega a inadimplência de 90 dias. E sim, esse é um ponto para a gente prestar atenção. Já o seu índice de cobertura, que é um índice que mensura a capacidade que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm de honrar suas dívidas e obrigações, está acima da média do Sistema Financeiro Nacional. Lembrando que, para esse número, quanto maior, melhor. Aqui a gente vê o índice de Basileia do banco e ele serve para medir a razão entre o dinheiro que a instituição financeira possui e quanto ela tem de capital de outras pessoas. Nesse caso, dinheiro de seus clientes e investidores. O índice mínimo requerido pelo Banco Central é de 11% e o Banco do Brasil tem uma certa folga nesse índice, lembrando que quanto maior, melhor. Partindo agora para a carteira de crédito do Banco do Brasil, a gente vê que ela está espalhada em praticamente 4 setores, pois possui pessoa física, micro e pequenas empresas, as grandes empresas e o agronegócio, que por sinal é praticamente o grande motor dos últimos bons resultados que o banco tem obtido. A gente observa que ele teve uma ampliação em todos esses setores quando se pega o intervalo anual. E para vocês verem a importância desses segmentos para o banco, vejam que ela praticamente está com 1/3 entre pessoa física, jurídica e agronegócio.
Mas olha como o setor que mais vem dando retorno ao banco é o setor agro. Reparem que ele foi o que mais cresceu em termos percentuais de um ano para o outro, obtendo uma alta de mais de 26% no período. E se for depender do setor agro para o banco melhorar os seus resultados futuros, a gente pode ter boas expectativas, pois, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o PIB agro deve ter uma alta de mais de 2% no ano de 2023, após um provável tombo em 2022 de mais de 4%. Porém, ele alerta que o próximo ano será de desafios tanto no ambiente interno quanto externo. Aqui dentro a gente tem a continuidade da alta da taxa Selic, que traz mais custo para o crédito. O diretor da CNA também chama a atenção para o risco de endividamento do governo, o que traria mais inflação e mais alta de juros, piorando a situação. E no campo externo, deve crescer a níveis inferiores aos outros anos, devido à desaceleração de importações da China, o impacto da pandemia, além do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas o Banco do Brasil está confiante mesmo com esse cenário desafiador e revisou suas projeções de lucro para o fechamento desse ano de 2022 e a gente vê alta em praticamente todas as frentes de análise, inclusive no lucro líquido, que passou a variar entre 30 e 32 bilhões de reais no fechamento desse ano. Vamos ver se o banco consegue fechar esse número previsto, né? Aqui a gente já vê o dividend yield pago nos últimos 12 meses e está na casa dos 12%, um patamar bem interessante no momento com essa cotação. Nos últimos 12 meses ele apresentou uma alta até de mais de 20%, sendo que nesse mês está com uma queda de pouco mais de 1%. Já com relação aos indicadores, são esses os que estão aí na tela e eu chamo a atenção para alguns deles que nos mostram que ele possivelmente está no momento bom de compra, como por exemplo o seu dividend yield atual, que se encontra por volta de 12%, praticamente no seu pico histórico, considerando a média paga sendo a metade desse valor. Já a relação preço-lucro do Banco do Brasil está na casa das 3 vezes, praticamente na mínima histórica também. E com relação ao preço-valor patrimonial, o banco negocia a impressionantes quase 40% de desconto. Nível esse só visto lá por volta de 2015, naquele período do impeachment que estava o caos do país, né? Será que é para isso tudo mesmo? Mesmo com os resultados que o banco vem demonstrando atualmente? Comparando com seus pares, o Banco do Brasil ganha em praticamente todos os quesitos de indicadores. Ele é o que está pagando melhor atualmente com esse dividend yield, tem a melhor relação preço sobre lucro e é de longe o que está mais descontado com relação ao seu PVP. Claro que tudo isso você tem que contar também com o fator risco estatal, mas eu te mostrei que os números estão nos níveis lá da crise de 2015 e 2016, né? Então já é algum indicativo nesse sentido. Na parte de dividendos pagos, esse é o seu histórico e vejam que ele é ideal para quem busca rendimentos constantes e cabe sim numa carteira previdenciária se for considerar o pagamento constante de dividendos. Esse é o quadro de pagamento recente do banco e reparem que nos últimos anos ele tem pago em março, maio, junho, agosto, novembro e dezembro. Então tem uma boa regularidade e previsibilidade nos seus pagamentos. E com relação ao parte do lucro líquido que ele retira para fazer esses pagamentos, nós vemos que ele possui uma média de cerca de 40%, que é o que eu vou utilizar para o meu modelo de preço teto que a gente vai ver a partir de agora. Mas antes disso, eu chamo a atenção que o próprio banco soltou um indicativo que puxa pelo consenso do mercado e que praticamente todos têm recomendação de compra para o ativo e com preço-alvo que eles colocam aqui na casa dos R$55, sendo que a ação está cotada atualmente na casa dos R$30. E muito bem, chegamos à precificação do ativo em si. Então, se você está gostando do conteúdo, aperta o like, por favor. É só 2 segundos para você fazer isso. Isso me ajuda muito, tá bom? Então, seguindo aqui, primeiro vamos ver como se encontra a precificação do Banco do Brasil usando a fórmula de Benjamin Graham. E com esses valores de valor patrimonial por ação e lucro por ação, o preço justo de Banco do Brasil se encontra na casa dos R$106, oferecendo para a gente uma margem de segurança de mais de 60%.
E passando agora para o preço teto, que leva em consideração o método Barsi de investir em empresa que paga bons dividendos, como a gente já viu aqui. Se eu colocar aqui aquela nossa régua de dividendos variando de 6 a 10%, nós chegamos a essa faixa de preço que varia entre R$ 23 e R$ 39, não oferecendo praticamente nada de margem de segurança. Mas quando a gente considera a política de payout da empresa, e aqui eu coloquei o mínimo histórico, que é de 40% do lucro líquido, e considerando esse histórico de pagamento dos últimos 5 anos, a gente chega nessas faixas que variam de R$ 38 a R$ 64, conforme eu vou diminuindo o dividend yield exigido. Não é à toa que ela está aqui na minha carteira do canal voltada para dividendos, onde tem uma playlist que você pode encontrar aqui no card e na descrição desse vídeo aqui. Mas lembra que nada disso aqui que você viu é recomendação de compra ou venda e que é apenas um estudo para você ver se encaixa no seu racional de investimento ou não. E você já conhecia a empresa? Esse vídeo te ajudou em alguma coisa? Escreve aí nos comentários para eu saber o que você gostou desse vídeo, para fazer mais, e sugere uma empresa para ser analisada aqui. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Continua comigo vendo essa playlist de mais análises de empresas da Bolsa, ou essa playlist onde eu escolho empresas baseado no método de Benjamin Graham, que nos ajuda a encontrar as empresas mais baratas da Bolsa. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.